Fala alguma coisa, Andréia. Oi, já. Ao vivo. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Andréia Diniz, sou secretária de comunicação da FIT Metal, Federação Interestadual dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do Brasil. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Esta é a 7ª live em comemoração ao aniversário de 10 anos da nossa federação, a FIT Metal. Hoje, o nosso debate é a formação para os trabalhadores. Nesse novo tempo que nós não sabemos qual será o nosso novo normal, é um grande desafio para nós a formação dos trabalhadores, a preparação, o enfrentamento desses debates, dessas alternativas. Então, nosso tema hoje é como formar os trabalhadores para as lutas do século XXI. Para este debate, nós estamos contando aqui com 3 companheiros e companheiras que vai nos ajudar nesse debate, que é o companheiro Fausto Augusto Júnior, que é cientista social formado pela USP, a companheira Nereide Sabiano, pedagoga, doutora em História e Filosofia pela PUC, e Marcelo Toledo, que é o nosso operário, trabalhador da GM e secretário de formação da FIT Metal. E também vai fazer parte desse debate conosco a companheira Flora Lassance, que é secretária de formação da FETIM Bahia e dirigente da CPB Bahia. E o Todson, que é o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa, vai estar participando conosco. E para dar início de imediato, já nos desculpando com vocês que nos acompanham aí, pequeno atraso, problemas técnicos nos impediram de entrar no ar às 16 horas, eu convido para fazer uso da palavra o Fausto, que, além de cientista social, é diretor técnico do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Bem-vindo, Fausto, obrigada por atender o nosso convite. É com você a palavra. Obrigado, Andréia. Primeiro, agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui com o pessoal, com os metalúrgicos da FIT Metal. A gente tem uma relação bastante antiga. Conheço o Toledo já há muito tempo, até porque o Toledo é aqui do ABC também. Bem, primeiro eu quero agradecer a possibilidade de conversar sobre um tema tão importante, e tão fundamental nesse período. E primeiro eu queria cumprimentar também a Nereide. É um prazer estar aqui junto para a gente poder fazer esse diálogo num tema que ela é uma importante referência para a gente. Bem, gente, eu vou tentar, até para dividir um pouco o tema, junto com a Nereide, tentar caracterizar um pouco esse período, E aí a gente entra na discussão da formação propriamente dita. Talvez eu vou tentar fazer umas apresentações aqui, vamos ver se o sistema vai dar certo, Porque às vezes a gente sabe que quando tenta dar uns probleminhas, mas acho que pode valer a pena. A primeira questão colocada é que a gente está discutindo o tempo todo um tal de pós-pandemia, E esse tal do pós-pandemia, a gente de fato, primeiro que aqui no Brasil a gente não sabe quando é que começa a tal da pós-pandemia, porque nós ainda estamos no meio dessa curva pandêmica, nós estamos aí com mais de 70 mil mortos, nós estamos aí no momento em que nós estamos com mais de 1.000 mortos por dia, ou seja, nós estamos ainda no meio desse processo. Há uma reabertura aí, uma espécie de um retorno da economia, mas nós de fato não sabemos o que é esse tal de pós-pandemia. Agora, algumas características já estão ficando cada vez mais claras, Eu gosto muito de algumas discussões ali da sociologia, que ajudam a gente a compreender esse momento, porque os momentos de crise, de certo modo, eles explicitam, As contradições ficam mais vivas, E eu acho que a gente está assistindo muito isso aqui no Brasil. E no mundo em geral, A gente está vendo os dilemas desse capitalismo que desconsidera o meio ambiente, uma parte, então, dessa discussão da pandemia passa pela forma como o meio ambiente foi colocado nessa discussão até agora. A gente está vendo o embate que significa a desigualdade, Uma das coisas que está ficando cada vez mais explícita no Brasil, mas não só, se a gente pegar os números dessa pandemia aí pelo mundo, a gente vai ver que o vírus ele é democrático,
todos podem pegar o vírus, brancos, negros, pobres, ricos, mas a mortalidade e a taxa de infecção não é nada democrático. A gente está vendo que os bairros mais pobres, as grandes periferias do mundo, elas têm uma taxa de incidência maior da contaminação e o número de mortes é absurdamente maior. Por quê? Porque, no final das contas, o acesso à saúde ele é definido pela classe, o acesso à saúde é definido pela condição social. Então, essas coisas estão colocadas para nós como enormes desafios. A outra questão que está posta para a gente também, que eu acho que a pandemia ajuda e emerge, né, a gente consegue olhar com mais clareza, é que as mudanças tecnológicas que estavam previstas e que de alguma forma estavam maduras, elas se aceleraram na pandemia, né, e se aceleraram muito. Se a gente parar para pensar, provavelmente essa atividade aqui a gente não estaria fazendo desse formato se fosse há 4 meses atrás, 5 meses atrás. O mais provável é que a gente estaria em algum auditório de algum grande sindicato fazendo essa discussão. Mas nós já estamos aqui, né? E parece que faz tempo que a gente usa esse sistema, né? A gente vai se habituando à tecnologia, a tecnologia vai adentrando. O que isso está mostrando para a gente? A primeira coisa é que existe uma curva de aprendizagem tecnológica que ela se acelera em momentos de crise. Eu sempre uso como exemplo minha mãe, né? Me permito usar minha mãe como exemplo. Minha mãe é uma senhora de 75 anos que usava o celular basicamente para falar com os filhos, com os netos, ligava, né? Hoje minha mãe está nas redes sociais, ela vai na igreja pelo celular. Quer dizer, você modificou, até para pessoas que tinham muita dificuldade no acesso à tecnologia, a necessidade empurrou a utilização dela. E isso, para mim, é bastante importante quando a gente pensa em educação, ainda mais quando a gente está olhando a partir da ótica que a gente historicamente construiu, que é o olhar da classe trabalhadora, o olhar da praxe, o olhar do trabalho como princípio educativo. Quando a gente pensa por esse lado, a gente vê o quão a necessidade ela é indutora dos processos de aprendizagem. Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para esse cenário que nos coloca uma série de questões. Agora, a entrada da tecnologia, ela também altera muita coisa do ponto de vista da gente pensar a organização dos trabalhadores. Então, numa discussão dessa que a gente está aqui, né, como é que vai ser a formação dos trabalhadores, eu preferia dar um passo um pouquinho atrás ainda, que é como é que vai ser a formação dos dirigentes, né, e como é que vai, e aí a partir da formação dos dirigentes e dos formadores, a gente vai pensar e refletir sobre essa formação dos trabalhadores. Eu acho que sobre a formação dos trabalhadores em geral, a gente tem uma longa discussão. A gente historicamente defende uma formação integral, né? E não vamos separar, né? Que agora, ainda mais que essa discussão toda da educação, nós estamos no meio da discussão do Fundeb, nós estamos no meio das discussões aí da Base Nacional Curricular. Quando a gente fala em educação integral, nós não estamos falando em educação em tempo integral, né? Nós estamos falando uma educação que forma para a vida, que forma para a emancipação, que forma para a autonomia, e aí forma nas diferentes esferas da construção do sujeito. Então, este movimento, eu acho que nós estamos no meio desse processo, num embate, neste momento, muito sério aqui no Brasil, que coloca bastante desafios, que eu acredito que, desde o final do regime militar, nós nunca tivemos, de fato, um embate ideológico tão pesado no que se refere à educação nesse país, né? E, em especial, a educação da classe trabalhadora. Eu acho que a gente precisa ter bastante atenção. O pensamento neoliberal ele é um pensamento que ele vai entrando, né, pelas laterais, vai comendo pelas bordas e ele vai implementando a sua política. E a gente, bem ou mal, aprendeu a combatê-la, aprendeu, de alguma forma, a reagir com relação a ela. O que nós estamos assistindo a hoje, não é à toa que a disputa do Ministério da Educação foi uma disputa tão grande e que está no meio, inclusive, da disputa do próprio governo interno. A gente vai percebendo que este governo tem uma visão muito clara de que a educação e a disputa da educação passa por uma disputa ideológica, né? E pela disputa da formação das mentes desse país. Então, eu colocaria que nós estamos assim, é difícil analisar o Brasil, porque o Brasil nós estamos analisando a pandemia e, junto com ela, o governo Bolsonaro. Não tem como separar, né, no nosso caso, essas duas questões, o que para nós é bastante triste, eu diria, porque nós temos que enfrentar mudanças bastante consideráveis.
Agora, esta entrada e esse pós-pandemia que a gente diz, de fato, é muito difícil para a gente caminhar para onde isso vai dar, né? Eu diria que muita coisa vai mudar, de um lado, mas não necessariamente para melhor, né? Muito provavelmente para pior, né? E algumas questões vão ser colocadas para nós. Eu diria que a gente está num daqueles momentos que a gente precisa ir olhando conforme essas questões estão sendo colocadas. A relação de trabalho, de fato, está mudando, e eu acho que isso nos traz bastante questões, né? Essa relação de trabalho e a relação econômica está colocada para nós como um enorme desafio, porque a forma como historicamente nós organizamos a classe trabalhadora, em especial, né, no caso do Brasil, a partir da década de 30 e do seu processo de industrialização, ela se deu a partir das grandes plantas, das grandes aglomerações de trabalhadores, né? Eu tenho chamado isso de sindicalismo industrial, né? Nós temos uma história enorme da emergência do sindicalismo, como a gente conhece, a partir da emergência da indústria. Então, as grandes plantas fazem parte da constituição do nosso sindicato. Mesmo os sindicatos do setor de serviço, eles, de certo modo, se utilizam desse imaginário, dessa forma de pensar a organização. Eu sempre uso sindicatos de comerciários, por exemplo, quando você vai olhar que são sindicatos que têm unidades muito fragmentadas, a principal organização deles se dá nos grandes supermercados, se dá nos grandes comércios de automóveis, né? Porque essa lógica de pensar a organização sindical a partir dos conglomerados de trabalhadores. E o que a tecnologia está nos colocando é o desafio que cada vez mais a gente vai ter uma categoria fragmentada, vai ter uma classe fragmentada. As pessoas não estão no mesmo local, não está trabalhando no mesmo local. Uma parte, inclusive, hoje, está trabalhando em casa, né? E coloca bastante desafios para a gente. Como é que você organiza trabalhadores que estão em casa? Isso, de alguma forma, dá a impressão que é uma novidade. E eu tenho insistido que isso não é uma novidade. O que aconteceu foi que a tecnologia, ela simplesmente radicalizou essa novidade, né? Ela levou ao limite. Mas eu tenho uma vizinha aqui que é costureira, né? Bem, ela tem 50 anos de costureira. E ela faz home office há pelo menos uns 50 anos, né? Porque há 50 anos para uma Kombi na frente da casa dela, né? Despeja uma quantidade enorme de peças para ela fazer fechamento e ela fica costurando a noite inteira, na casa dela. Então, a ideia do home office também não é uma novidade. O problema é que ela ganha outras proporções e ela chega em outros lugares que historicamente não tinham chegado. Isso coloca para nós uma série de desafios que nos colocam um conjunto de enfrentamentos para a gente pensar a classe, a organização da classe e aí a sua formação, né, a sua educação. Eu acho que se a gente não conseguir separar, ou pelo menos trazer um pouco essa totalidade, essa disputa de conjuntura, a gente vai ter mais dificuldade para pensar como é que a gente pode pensar essa educação. Eu vou tentar mostrar para vocês um quadro para tentar ver o dilema que a gente vive hoje. Eu não sei se está sendo transmitido, eu acho que deve estar sendo transmitido. Esse quadro, ele mostra um pouco o que é o mercado de trabalho no Brasil e o dilema que está colocado para o movimento sindical. Se vocês olharem ali, essa parte azul, né, que está aqui fora, ela é o que nós chamamos de população e idade ativa. Teoricamente, todo mundo que tem mais de 14 anos e poderia estar trabalhando. São 173 milhões. Mas o que nos interessa mesmo, de fato, é esse núcleo aqui de 102 milhões, ou seja, a nossa população economicamente ativa. Bem, o primeiro problema, quando a gente olha para esse quadro, é que desses 102 milhões, quase 13 milhões estão desempregados. Ou seja, eles estão fora da representação e da organização dos sindicatos no Brasil. Eu diria que alguns países avançaram, a Argentina, aqui do nosso lado, tem movimentos muito interessantes da organização dos desempregados, mas para nós, aqui no Brasil, esse é um enorme problema. Bem, aí, quando eu vou para os ocupados, ou seja, aqueles que estão trabalhando, que são quase 90 milhões, agora caiu um pouquinho, a gente vai ver que 23 milhões e meio de pessoas são conta própria, e que também não estão na nossa base de organização. Quase 2 milhões são trabalhadores familiares, uma parte delas no campo, outra parte na cidade. No campo, a gente ainda tem algum tipo de organização desses trabalhadores familiares, aí vinculados aos sindicatos de agricultura familiar. Mas na cidade, nada é organizado.
Aí eu venho, então, para os empregados, né? Então, tá bom, eu represento empregados. Bem, nos empregados, eu tenho aqui 59 milhões de empregados. Só que 10 milhões dos empregados são sem carteira assinada, ou seja, também não estão representados e nem organizados por nós. 5 milhões e meio são trabalhadores domésticos que também não estão representados por nós. Bem, aí quando eu vou para o miolo, sobra o quê? Vai sobrar em torno de 40 milhões de trabalhadores, 30 milhões no setor privado, né, e 11 milhões no setor público. E aí, quando eu vou para o miolo, então, né, dos 30 milhões do setor privado, só 4 milhões e meio estão sindicalizados. E no setor público, 2 milhões. Ou seja, quando eu olho para este quadro, então, que eu tenho 100 milhões de trabalhadores, de fato, eu estou representando 40% e tenho filiado ao movimento sindical, aos mais de 10 mil sindicatos no Brasil, alguma coisa perto ali de um pouco mais do que 10% desse quantitativo. Isso, para nós, é um grande dilema, colocado para nós do ponto de vista de, eu diria que até antes da gente pensar em como é que a gente vai formar os trabalhadores, a pergunta é como é que nós vamos organizá-los, porque eu acho que nem a organização, de fato, nós ainda temos. Eu acho que isso é um dado para nós, né? E agora, esse problema, ele se amplifica, né? E eu diria que ele se amplifica bastante, porque quando a gente está pensando esse momento agora, deixa eu ver o que está acontecendo aqui no meu computador, e abriu alguma coisa errada aqui. Quando a gente está olhando para o movimento sindical, uma das coisas que vai aparecendo, eu não sei se, deixa eu ver o que está aparecendo aqui, deixa eu voltar aqui, deu um probleminha aqui na minha apresentação, vou voltar de novo. Pronto. Uma das coisas que está acontecendo, então, quando eu penso esse sindicato para frente, e eu penso com esse processo, uma das coisas que está muito claras para nós é que a classe trabalhadora ela se transformou, ela está mais heterogênea. O que eu mostrei um pouquinho para vocês, eu gosto de usar um pouco esse gráfico aqui da cebola, porque ele ajuda a gente a pensar um pouco. O primeiro problema é esse mundo informal, que historicamente eu não represento, não organizo, logo eu não formo. Aí eu tenho o miolo aqui, esse miolo aqui, que está cada vez crescendo mais, essa camada intermediária, que são os trabalhadores terceirizados. No setor privado, as empresas de terceirização e os PJs, e no setor público, as organizações sociais, fundações e outras formas de organização, que cresce, amplia, e que normalmente eu também não organizo. E aí, quando eu vou para o núcleo duro da nossa categoria, né, o que está acontecendo? As formas de contratação estão aumentando. Antigamente, eu tinha basicamente um trabalhador, carteira azul, CLT indeterminado. Hoje eu já tenho trabalhadores contratados por prazo determinado, trabalhadores temporários, trabalhadores intermitentes e agora essa figura que vem se disseminando do tal do home office. Além do que veio com a reforma trabalhista, do tal do trabalhador hipersuficiente, que é esse trabalhador caracterizado aí com ganha acima de 2 tetos da presidência, perto de 12 mil reais, e tem nível superior, que teoricamente negocia tudo sozinho. Então, quando eu olho para o núcleo duro do movimento sindical, a primeira coisa que eu vejo ele está mais intermitente, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho com cuidado como é que essas coisas vão avançar. A tecnologia nos coloca enormes desafios, mas também nos coloca possibilidades. Uma das coisas que esse momento está nos mostrando é que, a partir dessas lives e dos sistemas, a gente está chegando mais a esse trabalhador. Essa é um pouco das informações que a gente tem colhido no Diese com o movimento sindical. Então, mas, por outro lado, a revolução tecnológica vai tirar postos de trabalho, não vamos ter dúvida disso. Porque, historicamente, foi assim. A questão colocada também para nós, até por conta dessa heterogeneidade e dessa visão liberal, neoliberal que se implementa enquanto hegemonia, não enquanto uma lógica econômica. A gente tem que pensar que o ideário neoliberal ele transcende muito a economia. Ele é, antes de tudo, um arcabouço moral, inclusive. Quando a gente olha para isso, uma das coisas que coloca para nós uma enorme contradição é todo o movimento sindical se organizou a partir do coletivo. E a hegemonia que nós temos hoje é de uma visão individualizada. O individualismo cresce e se coloca como realidade muito forte, que nos dificulta a organização. Qual que é o drama disso? O drama disso é que o trabalhador individualizado ele tende à resignação,
Por que ele tende à resignação? Porque todo mundo que luta sozinho sabe o que acontece. Você luta e apanha, luta e apanha, luta e apanha, um dia você para de lutar. Por quê? Porque a nossa forma de nos organizar e de lutar é coletiva. Quando a gente perde o coletivo, a possibilidade de enfrentamento do sistema é muito menor. Então, isso coloca para nós um enorme dilema de como lidar com esse individualismo via coletivização e quebrar a resignação desse trabalhador. E aí a gente vai para algumas questões postas para nós. Esse mundo virtual, então, ao mesmo tempo que eu tenho um mundo heterogêneo, e que eu preciso chegar no território do sujeito, e o território não é mais a fábrica, o território pode ser o local de moradia, né? Eu tenho uma organização, uma inter-relação global, porque os sistemas de informática, né, sistemas de comunicação, nos unifica. Se a gente olhar aqui, nós temos aqui nessa atividade aqui gente do Brasil inteiro, e nós estamos conversando com gente do Brasil inteiro. Então, eu tenho uma oposição, uma contradição entre eu preciso organizar a partir do território, porque é a partir do território que é o que os problemas reais desse trabalhador está posto, mas seus laços de relação também se constituem de maneira global por dentro desse mundo virtual. Então, esse é um novo dilema que está colocado para nós. Bem, e aí coloca, de fato, algo fundamental para a gente entender, que eu acho que em questão hoje está posto o lugar social do trabalho. A própria identidade do sujeito enquanto trabalhador, ela hoje está em questão, né? É mais fácil hoje as pessoas se identificarem, se organizarem a partir dos seus laços identitários, como gênero, como raça, como opção sexual, enfim, do que como trabalhador. E eu acho que esse é um dilema que está colocado, não só do ponto de vista da organização da classe, mas de toda a discussão da centralidade do trabalho na nossa sociedade, né? E aí, por fim, eu vou chegar no próprio movimento sindical. Quem acompanhou as ocupações das escolas, ali que começaram no meio da década de 10, ali para 2013, 2014, o que a gente viu? A gente viu que esta emergência desse sujeito, eles reclamam uma outra forma de organização mais horizontal, menos vertical, ou seja, eles querem ter voz. Eu estou caminhando para a minha conclusão, mas eu acho que isso faz muita diferença para nós. Porque, gente, 2014, 2013, já se vão 7 anos. Esses meninos tinham em torno de 15, 16 anos. Hoje eles têm entre 20 e 22 anos, ou seja, eles já são a nova geração de trabalhadores, que sim, são engajados, são mobilizados, têm uma visão de luta política, mas tem uma outra forma de organização e pensa de uma outra forma de organização. E a gente precisa dar conta disso. Então, para encerrar minha fala, o que eu diria? Quando a gente pensa, então, a ideia de repensar a formação dos trabalhadores e a organização da classe, a gente primeiro precisa melhor compreender a própria classe, melhor compreender os desafios que essa classe está colocada e aí tentar entender, a partir dessa heterogeneidade, como é que nós vamos construir, primeiro, a sua organização. A partir da sua organização, a gente atinge a discussão da representação, e aí, pela representação, a gente consegue, de fato, caminhar na própria política, no enfrentamento e na construção desse desafio. Então, quando a gente olha para tudo isso, eu acho que o nosso desafio, né, como educadores, é conseguir abranger essa diversidade. Algo que, para a gente, muitas vezes, em especial na esquerda, aí, né, nos colocando nesse debate, é sempre muito complicado, porque a gente constrói uma visão de trabalhador também muito absolutizada, né? Como se fosse uma grande figura única, né? O conceito de trabalhador, inclusive, é uma figura ideal, uma figura exata, muito, muito fechada, e que, na verdade, o mundo real nos mostra que, na verdade, ele é mais heterogêneo, ele é complexo, ele é repleto de diferenças, de vontades, de individualidades, e que nós não podemos amarrá-lo e aprisioná-lo num conceito unificado. E aí, eu vou terminar aqui, né, com o velho Paulo Freire, né? Porque isso a gente, de certo modo, aprendeu com ele. A melhor forma da gente conseguir fazer essa ponte com esse trabalhador é o diálogo, né? O estabelecimento do diálogo, e esse diálogo sincero, né, é que, de fato, nos possibilita construir outras formas e possibilidades em cima dessa nova realidade que está colocada para nós, em cima de uma estrutura capitalista velha,
né? Não vamos dizer que nós não mudamos a estrutura, mas as formas como ela se expressa são muito diferentes, que a gente precisa dar conta. Então, eu encerro minha fala dizendo que é muito difícil, nós temos dificuldades, temos desafios, mas eu tenho sempre esperança, e a esperança do verbo esperançar, e não do verbo esperar, né? Como diria Paulo Freire, esperançar no sentido de que é na luta que a gente vai construir essa mudança e construir a mudança do que a gente acha que precisa ser feito. E eu agradeço a possibilidade, estamos abertos ao debate. Obrigado, gente. Obrigada, Fausto. Nós que agradecemos, muito esclarecedor e provocadora a sua exposição, e acho que os desafios para o movimento sindical não são poucos. De ampliar esse diálogo com os trabalhadores tem que ser uma meta nossa. Agora, companheiros e companheiras, até em função do tempo, quero chamar aqui imediatamente a nossa companheira, camarada, Nereide Saviano, que é pedagoga, doutora em História e Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo e é diretora da Fundação, diretora de formação da Fundação Maurício Grabois. Muito bem-vinda, Nereide, um prazer ter você conosco. Você também terá 20 minutos, eu aviso com 15, ok? O seu microfone está fechado, Nereide. O Anderson, microfone da Nereide. Ela tem que clicar, sim, para poder liberar. Você tem que clicar nele aí, Nereide, no microfone. Enquanto a Nereide abre o microfone ali, eu quero aproveitar e dar as boas-vindas ao Assis, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos lá de Caxias, Nivaldo Santana, nosso secretário de Relações Internacionais da CTB, Eremi, Raimunda e todos vocês que nos acompanham aí nas lives, nas páginas que compartilham simultaneamente aí junto com a Fit Metal. Não conseguiu ainda, Nereide? Conseguiu. Abriu agora, Nereide. Agora sim. Agora Desculpe. sim. Boa tarde. Boa tarde, querido. Ter demorado para entrar, porque pelo Internet Explorer não estava dando. E aí tive que passar para o Google Chrome. E aí o Fausto já falou sobre as questões de acesso à tecnologia. Eu tenho quase a idade da sua mãe, tenho 72. E sou da época de usar o manuscrito, né? Então, é um avanço que a gente precisa alcançar, né? Então, mas tenho me virado. Quero agradecer ao convite pela participação desse evento importante. O Marcelo me convidou, eu até fiz uma confusão, né, Marcelo? Mas é a juventude, viu? Então, o Fausto me poupou de boa parte no que diz respeito à contextualização desse momento, que eu estava programada para colocar. Então, eu parto dessa contextualização e vou direto aos tópicos que eu preparei para a exposição e espero que dê tempo. Primeiro, trabalhar um pouco a questão da noção de formação. Em segundo lugar, a importância da formação dos trabalhadores e trabalhadoras, o conteúdo da formação e implicações breves para a formação na frente sindical. E aí é bom que
tenha o aviso, talvez você me avise com 10, certo? Porque aí eu vou dosando o que eu vou colocar. Ok. Então, primeiro, a ideia, né, na noção de formação, a ideia de que formar quer dizer dar forma, certo? Mas essa forma exige especificação, com vários prefixos, né? Informar, transformar, mas também conformar e deformar, né? Nós temos a preocupação, numa perspectiva progressista, não é nem socialista, tal, né? Mas de relacionar a formação enquanto informação que exige reflexão, etc., etc., e transformação. A forma é manifestação do conteúdo. Então, o que se informa, o que se transforma, né? E quando o conteúdo dessa formação desculpem que o meu... Saiu o arquivo aqui do celular. O conteúdo dessa formação é transformador ou é conformador, deformador. E sendo manifestação do conteúdo, a forma, ela implica o que se informa, o que se transforma e para quem, né, se dirige essa informação, essa transformação. E em que direção? Numa visão transformadora, formação dos trabalhadores e das trabalhadoras está relacionada com a educação no sentido lato e no estrito sensu. Quer dizer, a educação que ocorre no seio da sociedade pelas mais diversas, os mais diversos meios, né? E a educação escolar estrito sensu. E aí, a gente tem que denunciar a situação da educação dos trabalhadores, certo? Examinar os desafios que devem ser enfrentados e ampla discussão de princípios, diretrizes e propostas para a formação. No que diz respeito à importância, que é o segundo ponto, da formação de trabalhadores e trabalhadoras, nós destacaríamos, né, princípios e premissas. A formação como ato necessariamente político. Então, quando a gente diz, olha, formação teórica, formação política, tal, toda formação é necessariamente política. Resta saber que política está se seguindo. A apropriação crítica e criativa dos conhecimentos acumulados pela humanidade para a emancipação dos trabalhadores. A formação multifacética das jovens gerações. A mesma educação para homens e mulheres, certo? A mesma no sentido de que os conteúdos, os conhecimentos, etc., tal, devem ser... E parece que não é só uma questão de gênero, né? Acontece que há a especificidade de aspectos do feminino na formação e que deve ser para os dois sexos, né? E para as mulheres com a especificidade
do ser mulher. Formação, o trabalho como eixo central dos conteúdos e das atividades de formação de trabalhadores. Formação geral, sempre relacionada, quer dizer, a formação profissional sempre relacionada a uma formação geral, e a formação profissional diferente de ensino profissionalizante. A formação profissional exige saberes gerais relacionados à profissão que se pretende, para a qual se pretende formar, né? Ainda na importância da educação, a ideia de que a educação no seio da sociedade, e estrito sensu, educação escolar, é indispensável à formação transformadora, tendo por perspectiva uma organização nova de todo o tecido social, em um novo regime social, em novas relações entre os homens, o que significa reeducar os adultos e educar as jovens gerações, né? E aí, eu entro nessa perspectiva da questão da educação escolar como sendo necessária, e que tipo de educação escolar, já antecipando, e o Fausto tratou disso, inclusive, já antecipando que a formação, que a educação no seio da sociedade, a educação escolar, não atende à formação necessária, indispensável aos trabalhadores. O que seria essa educação transformadora? Despertar a consciência, ampliar os horizontes, proporcionar condições de tomar e manifestar iniciativas, incentivar e valorizar as realizações dos trabalhadores e trabalhadoras sem discriminação nem privilégio. Formar cidadãos livres e conscientes no espírito da unidade e fraternidade de todos os trabalhadores. Desenvolver comportamentos e atitudes sociais coletivas. Preparar os trabalhadores e as trabalhadoras para valorizar e realizar tanto o trabalho manual quanto o intelectual. Portanto, proporcionar aos trabalhadores e trabalhadoras os fundamentos das ciências, formar especialistas em todos os domínios, e a escola como meio privilegiado para essa educação, o que supõe atividades escolares intimamente relacionadas com atividades extraescolares. O conteúdo da formação, e já vou para o terceiro ponto, da formação de trabalhadores e trabalhadoras. É a educação multifacética. O máximo de conhecimento em todas as áreas, as leis do desenvolvimento da sociedade, os mecanismos de exploração, especialmente os da forma mais exacerbada, o capitalismo, mais-valia, e as tendências do desenvolvimento social. Conhecer o ramo de trabalho a que se liga ou que pretende se ligar. Métodos adequados de resolver os problemas a ele inerentes ao ramo de trabalho, conhecimentos politécnicos que permitam conhecer as tarefas econômicas e as relações de trabalho nesse ramo e em outros. Então, a relação... 10 minutos, Nereide? 10. A relação desse ramo com outros ramos. Relacionar atividades culturais
com as tarefas de produção material e imaterial, cultura e técnica com o desenvolvimento humano, relacionar formação teórica e prática social, formação política relacionada com a vida, aprender a pensar por conta própria. A educação na sociedade capitalista não traz essas contribuições imprescindíveis aos trabalhadores e trabalhadoras. E isto ocasiona desafios potencializados às entidades que se dedicam à formação, né? Certo? Porque não dá para contar com a escola burguesa, a escola capitalista, certo? Embora a luta dos trabalhadores tenha que ser constante no sentido de exigir uma educação na sociedade que atenda a essas características. Por fim, uma palavrinha aí a respeito das implicações para a formação na frente sindical. Reconhecer e fazer valer o papel mediador da formação sindical. Certo? Então, a educação é mediadora na formação dos trabalhadores. E a formação sindical tem um papel mediador na formação de trabalhadores e trabalhadoras, independentemente de serem sindicalizados ou não. Porque a preocupação é que as jovens gerações sejam formadas tendo como eixo o princípio educativo, o trabalho como princípio educativo. Então, o papel mediador da formação sindical supõe estudar e propiciar à categoria elementos que permitam compreender o trabalho como produção material e não material, os fundamentos do modo de produção capitalista, as bases materiais e ideológicas da luta de classes e perspectivas e caminhos de superação da exploração do trabalho. Ainda como papel mediador da formação sindical, preparar-se para organizar esses conhecimentos de modo a torná-los compreensíveis aos trabalhadores e trabalhadoras que deles deverão se apropriar. E a questão importante de estudo individual e reflexão compartilhada. Sempre que se enfatiza a importância do estudo, fala-se da necessidade de fazer cursos. Claro que os cursos são importantes, porque ajudam a organizar as ideias e traçar as linhas gerais da teoria em seus temas básicos. E contribuem para a nossa formação teórica, ideológica e política, assim como palestras, seminários e outras situações de debates. No entanto, nada substitui o estudo individual. Ele é indispensável à preparação e ao aprofundamento dos temas tratados, contribuindo para o aproveitamento dos cursos e participação em discussões. A formação dos trabalhadores e das trabalhadoras deve se sustentar nesses 3 pilares: estudo individual, participação, tendo vida orgânica regular, participando de entidades e partidos políticos, e cursos ou atividades sistemáticas de formação.
Então, eu trouxe para a discussão da formação dos trabalhadores elementos que defendemos para a educação na sociedade. A educação enquanto meios, no sentido lato, enquanto a forma e os meios como a sociedade se organiza para formar os cidadãos e as cidadãs, considerando-se a questão da luta de classes, certo? E qual o papel da educação escolar nesse processo. E a necessidade de participação, certo? Numa perspectiva de mudança da sociedade. Aproveitar e exigir, mesmo da formação burguesa, né? A disseminação da ciência, certo? E respeitando-se a capacidade de cada estudante no sentido da crítica e da elaboração, certo? E aí, a importância dos profissionais da educação que, relacionados, preocupados com uma formação transformadora, estabelecendo os conflitos, inclusive os conflitos no sentido de contradições, mas de conflitos mesmo, inclusive nas equipes escolares, certo? Que é o que a gente defende enquanto participação dos profissionais da educação numa formação que se quer transformadora, dentro da linha do que o Fausto já colocou, o Paulo Freire, e a perspectiva de uma formação histórico-crítica que compreende que as ciências e nas suas várias manifestações e a cultura, os seus elementos passados, presentes e na perspectiva de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, de transformação, sejam disponíveis para os trabalhadores e trabalhadoras, independentemente do vínculo sindical. E aí, na frente sindical, como o Fausto já colocou, a formação de dirigentes sindicais que assumam essa responsabilidade de ultrapassar a perspectiva de formação de sindicalistas, mas da formação dos trabalhadores e trabalhadoras de um modo geral. É isso que eu queria colocar e espero não ter ultrapassado o tempo. Não ultrapassou, não, professora. Posso chamá-la assim. Dentro do prazo, queria muito agradecer a sua contribuição, agradecer a você e, em seu nome, a Fundação Maurício Grabois, que tanto contribui aí para a nossa formação, ofertando cursos e palestras, seminários importantes, assim como o DIEESE, que também é uma presença sempre aí na nossa pauta. Agora vou passar a palavra aqui para o companheiro Marcelo Toledo, é um operário, trabalhador da GM em São Caetano e é o secretário de formação da FIT-Metal. Toledo, boa tarde, bem-vindo aí. Boa tarde. Você a palavra. Te aviso com 10 minutos. Bem, tá bom. Eu perdi 5 aí, né? Porque deu uma confusão no meu celular aqui.
e participo de tantas, e hoje acho que o celular está tão nervoso quanto eu. Bom, quero agradecer em primeira ordem aí a participação da Nereide, do Fausto. O Fausto foi meu professor lá no Diese. Não sei se no início foi relatado, ele foi diretor da Escola de Formação da Ciência do Trabalho do Diese. É um companheiro assessor político também da área econômica do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Portanto, é um companheiro que traz um conjunto de informações e formação muito pertinente. A Nereide, companheira nossa, também é uma professora, uma educadora, mas não só isso, né? Ela é uma construtora de um projeto de formação aí, militante, companheira membro aí do Comitê Central do PCdoB, e que merece todo o nosso carinho, e parabéns também pelas colocações. Eu escrevi um texto, e esse texto, acho que eu vou ser obrigado a ler ele, porque sempre lendo é mais rápido, né? Para mim não perder o tempo. Eu não sei se eu clicando aqui vai aparecer. Se aparecer, nós vamos ler junto. Ele aparece aí, não? Não, aí você teria que ir em apresentação. Eu não tá. sei se porque você. Mas vocês estão me vendo? Posso acompanhar por aqui? Estamos te vendo. Então, tá bom. Então, perfeito. O papel da formação no século XXI. Vivemos nesse século um processo de intensa alienação do proletariado em nosso país e no mundo, como um processo objetivo do capital, que precisa, para consolidar seus propósitos, manter os trabalhadores sob seu manto de influência ideológica e política. A alienação do proletariado assume diversas faces ao longo do tempo, vai sofrendo metamorfoses constantes. O capital disputa diariamente, incansavelmente, a consciência da classe que produz a riqueza através do trabalho, para viver ou sobreviver, para aumentar a extração da mais-valia. Quero dar um exemplo do chão de fábrica, onde eu trabalho em ferramentaria, aqui em São Caetano, quando às vezes a gente quer debater com os companheiros no chão de fábrica, quer criticar a empresa, muitos desses trabalhadores falam assim, mas, Alemão, Toledo, se coloca no lugar deles, se coloca no lugar do patrão. Se você fosse patrão, você não faria a mesma coisa? O que é isso, pessoal? É a disputa ideológica que o capital faz com o movimento sindical, com o movimento mais ideológico emancipacionista, né? Movimento de emancipação da classe. E esse é um problema concreto. Esse é um problema concreto que nós vivemos. Associado a um processo de destruição e precarização das organizações classistas, os sindicatos, o capital tenta fechar o cerco contra o movimento de luta e resistência dos trabalhadores, aumentando assim brutalmente a exploração da força do trabalho. O século XXI, em sua essência, ele dá continuidade com a aplicação das mais desenvolvidas tecnologias aplicadas nos processos produtivos. E hoje, à luz da chamada Revolução 4.0, aumenta exponencialmente, em perspectiva, porque essa Revolução 4.0, ela está, assim, segundo os estudiosos, no processo inicial, em perspectiva, ela aumenta exponencialmente essa exploração. Inclusive, o Fausto disse, trabalhou essa questão, a quantidade de desemprego. Eles chegam ao ponto de dizer que nos próximos 20 anos, 80% das atuais profissões deixarão de existir. Sim, é certo que outras profissões adentrarão no mercado de trabalho, mas a massa de trabalhadores sob a égide do capitalismo será imensa. Chega ao ponto, né, de dizer que talvez no futuro teriam que criar aquela ajuda de Estado onde possibilita que as famílias desempregadas tenham acesso ao café da manhã, almoço e janta,
como forma disso, ou seja, viver os trabalhadores, a classe, a família de trabalhadores como verdadeiros parasitas, sem trabalho, sem condições de desenvolver o seu desenvolvimento intelectual e social, né? Se não compreendermos cientificamente esse processo pelo movimento sindical e também pelas organizações políticas partidárias no campo das esquerdas, correremos o risco de isolamento às grandes massas de trabalhadores. Ficaremos falando para nós mesmos, enquanto a vida segue destruindo a possibilidade da emancipação do povo do jogo capitalista. É exatamente aí, pessoal, que entra o papel da formação teórica e política dos dirigentes sindicais e militantes, em geral, das causas populares. Essa é a natureza da luta de classes. Ou se preparamos para a defesa da nossa classe, ou seremos derrotados. É nesse contexto que precisamos de quadros operários e operárias preparados, capacitados, teoricamente, para a ação política e, fundamentalmente, para a organização do proletariado, ou a classe trabalhadora em geral, na luta contra o sistema capitalista, rumo a uma sociedade mais avançada, que eu acredito, e nossa Fita Metal também acredita nesse caminho, que seria a luta pelo socialismo. Foi com essa concepção que o segundo congresso da Fita Metal, eu acho, companheiros e companheiras, que esse segundo congresso ele é um marco histórico fundamental nesse debate da formação, né? E que toma em suas mãos o desafio da constituição de uma escola nacional de formação continuada. E com ousadia, definimos nesse segundo congresso que o princípio teórico curricular deveria ser a ciência social mais avançada, o estudo do marxismo-leninismo. Isso está lá sacramentado nas resoluções. Tarefa árdua, complexa, que exigirá de todos concentração, atitude e determinação. Ou seja, os dirigentes sindicais, a diretoria dos sindicatos, que é o nosso público-alvo, os dirigentes da Fita Metal, têm que pegar para si essa tarefa da formação. Como a Nereide muito bem disse, o estudo, através da escola, cumpre um determinado papel. Mas se os nossos dirigentes não tiverem uma determinação, uma posição concreta e também desenvolver o estudo, a busca para o estudo individual, essa tarefa ela será pela metade. Quero apresentar aqui um pouco uma síntese da nossa ideia sobre a Escola Nacional, né? A ideia é que nós teríamos um corpo nacional, aprimoraríamos o currículo e a forma de trabalhar o ensinamento dos conceitos teóricos. E agora, com essa pandemia, né, eu também estou aqui há 3 meses, meio fechado, estamos aprendendo a lidar com essa ferramenta da internet, né? E está aprendendo com a própria vida. E isso é fundamental. Cada sindicato faria parte desse todo, né, do todo, a Escola Nacional. O currículo, no âmbito teórico, trataria de 3 eixos fundamentais. Primeiro, a teoria da luta de classes. Segundo, a teoria do valor e a história do movimento sindical no Brasil e no mundo. E terceiro, a teoria do socialismo. Aliás, nós já produzimos a nossa revista, né, a nossa cartilha teórica. Está muito bonita, mas em função das dificuldades objetivas, como mencionei aqui, o movimento para destruição e criação de dificuldade para nós são imensas, né? Com a reforma trabalhista, foi tirada a nossa capacidade, ainda que pequena, financeira, para que a gente pudesse ter posto em prática, já ter iniciado o projeto da Escola Nacional. Mas vamos que vamos. Haveríamos também de construir um conteúdo mais geral, além dessa questão teórica,
mais eclético de conhecimentos, com temas diversos de interesse diretamente ligado à luta do movimento sindical. Salas permanentes de debates da conjuntura nacional e internacional, palestra com estudos dirigidos e acompanhados. É muito importante, companheiros e companheiras, que quando nós organizamos um trabalho de educação, de formação, e isso que o Fausto falou, as diferenças não estão só entre os trabalhadores de forma geral, existe diferença também entre os dirigentes sindicais e militantes políticos. Tem dirigentes que se dedicam mais ao estudo, se dedicam mais à pesquisa científica, se dedicam mais às tarefas do ponto de vista da busca do conhecimento. Então, é necessário que nós identificamos esses companheiros e companheiras para contribuir no maior e melhor aperfeiçoamento na busca desse conhecimento. Em traços gerais, pessoal, estou dando tempo ainda. Em traços gerais, essa seria as questões de desafio. Como eu já mencionei, é uma tarefa gigantesca, mas necessária, se de fato queremos enfrentar os dilemas do mundo do trabalho do século XXI. Como disse Karl Marx em uma carta direcionada ao Maurice Latchatre, em 18 de março de 1872, não existe uma estrada real para a ciência, e somente aqueles que não temem a fadiga de galgar suas veredas abruptas têm a chance de atingir seus cumes luminosos. Quero mandar aqui um abraço a todos, saudações proletárias a todos e todas, e dizer que a busca do conhecimento exigirá e exige de nós muita atenção, dedicação e compromisso com a luta política da classe operária, do povo trabalhador. Os desafios são enormes. A luta é árdua. Se nós não nos unirmos em torno de bandeiras comuns de união entre todas as correntes políticas que, de uma forma ou de outra, defendem os interesses do Brasil, da soberania, contra as ingerências do imperialismo estadunidense, contra o processo de precarização do trabalho, nós também, corrente política nenhuma sozinha, conseguirá cumprir com esse papel histórico que é libertar os trabalhadores, as trabalhadoras, o nosso povo do sofrimento, né, do desemprego, da desigualdade social. Então, deixo aqui as minhas considerações, um forte abraço a todos e vamos à luta. Um abraço a todos aí, só continuo aqui à disposição. Muito bom, Toledo, muito bem. Vamos publicar depois esse texto, porque acho que foi uma ótima reflexão que você traz para todos nós e, de fato, hoje estamos sendo chamados à responsa. E para interagir conosco aqui nessa live, infelizmente não dá para abrir a palavra para todos que estão na sala com a gente, e mesmo o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, em função do tempo, mas acredito que vamos ser muito bem representados aqui, iniciando aqui pela companheira Flora Lassance, dirigente sindical lá da Bahia, secretária de formação da FETIM Bahia, dirigente da CTB da Bahia, que tem feito um ótimo trabalho, tanto à frente da formação como na própria comunicação, coordenado lives importantes também, contribuindo nesse processo de formação dos dirigentes dos trabalhadores. Flora, com você. Oi, Andréia, boa tarde a todos e a todas. E eu espero que meu áudio esteja bom. Estão me ouvindo bem? Tá bom, tá bom. Então, o tempo é curto, eu quero logo iniciar dizendo que, depois de uma aula maravilhosa como essa, aí, através de tudo que o Fausto falou, que eu estava aqui muito atento. Oi, Flora, travou? Flora? Eita, a conexão dela... Precisamos ter o 5G aqui, né, Fausto, Nereida?
Eu vou aqui passar para o Todson, enquanto a Flora volta, o nosso outro comentarista que vai interagir aí é o Todson Marcelo, ele é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Carlos Barbosa, lá no Rio Grande. Com você, Todson, 7 minutos. Boa tarde, Andréia. Estão me ouvindo aí? Sim, te ouço bem. Boa tarde, então. Presidente licenciado, viu, André? Licenciado em virtude do processo da legislação eleitoral, né? Presidente licenciado, nosso pré-candidato a vereador. Vamos ver os desdobramentos daqui para frente, mas a lei exige, então assim foi feito, né? Correto. Desculpe. Pois bem, então, dá uma boa tarde, como a Flora estava falando e aí foi interrompida, acredito eu, pela questão da internet. Uma boa tarde a todos, né? Principalmente aí a aula dos 3 participantes, do Marcelo, da Nereide e do Fausto, né? Que conheço pessoalmente já em muitas atividades que a gente participou. Então, vou falar um pouquinho aqui, basicamente, da nossa atuação aqui em Carlos Barbosa, né? Enquanto eu estava à frente até mês passado da entidade, e a entidade cotidianamente tem os seus trâmites, né? Porque a gente passa pela entidade, né? É formado por muitas pessoas da direção. A gente procura sempre, primeiramente na questão da formação, né? Pegar um gancho no que foi apresentado pelos 3 que praticamente deram uma aula para nós aqui, né? E para ver que o aprendizado sempre é uma constante, né, Marcelo? Então, a gente procura, primeiro, vem procurando sempre, e não é fácil, né? Mas a gente faz um esforço muito grande de formar a direção, né? De ter a compreensão do papel do dirigente, da história, do porquê que a gente existe, né? Qual é a função do sindicato e como está relacionada essa questão dos limites do sindicato, da busca dos direitos e o que, ao mesmo tempo, o sindicato é limitado na sua atuação, né, de base, de reivindicação, da importância também do processo, e aí sim, através de uma luta política, dos trabalhadores estar consciente de quem eles são, né, de que classe pertence isso. Então, é uma luta constante do processo de aprendizado. Eu vejo que a nossa característica da nossa região é uma região aqui em Carlos Barbosa bastante industrial, né? Praticamente o grupo econômico aqui vem 85% da mão de obra, né? Carlos Barbosa é próximo a Caxias do Sul, que daí já é um polo mais diversificado, né? Então, a característica aqui é das pessoas ter um nível de escolaridade bastante elevado. Então, é um desafio também para o Sindicato de Carlos Barbosa conseguir, aos poucos, ir colocando também esse nível de compreensão, de formação. Difícil no sentido de que também tem, como o Marcelo colocou, a disputa ideológica nisso tudo, né? Muitas vezes o trabalhador não compreende que ele é um trabalhador, ele vende sua mão de obra, né? Agora, por ter uma condição melhor de vida, de salário, mas isso tem uma luta de um coletivo que fez com que esse trabalhador tivesse essas conquistas e qualidade de vida. Então, através do conhecimento, através da formação, é um instrumento muito importante de o trabalhador compreender o seu papel, né? Eu vejo que essas nossas atividades, elas são importantes e os sindicatos precisam cada vez mais, e é um debate já vem no mínimo uns 10 anos isso, né? Desde das tecnologias, da melhoria da internet, né? Quando foi popularizando os smartphones para os trabalhadores, né? Eu vejo que a gente precisa cada vez mais estar à frente disso, né? Dominando mais essas ferramentas para poder dialogar com o trabalhador. Às vezes o jornal é importante, né? O jornal, aquele que a gente entrega manualmente, claro que agora nesse momento de pandemia também está sendo mais restrito, né? Mas devemos sim aproveitar cada vez mais a questão dos espaços, né, que a gente tem, principalmente da internet, para atingir os trabalhadores e dialogar, né? Como o Marcelo mesmo também falou, o trabalhador, não existe um tipo de trabalhador, ou foi o Fausto que falou, né? Não existe um tipo de trabalhador, existem trabalhadores, e cada um tem as suas necessidades, as suas
compreensões, suas visões, experiências de mundo, né? E a gente não precisa e não pode, não devemos brigar com os trabalhadores. A gente tem que mostrar para o trabalhador quão importante ele é na estrutura de uma sociedade, né? Para o trabalhador e para a trabalhadora. E à medida que o trabalhador compreende isso, com certeza o sindicato vai se fortalecer muito mais. Mesmo a gente sabendo da disputa ideológica que hoje essas ferramentas, né, a tecnologia proporciona. Nós fizemos um esforço de compreender, de comunicação, de trabalhar, de dialogar. O outro lado joga pesado também, pesadíssimo, né? Que é o individualismo, né? Principalmente o individualismo. Né? E hoje todo mundo é doutor, né? Todo mundo é especialista em tudo, né? Especialista em direito, em saúde, em economia, em política, né? Então, às vezes, a gente também precisa ter um pouco de cautela nesses momentos para saber dialogar e mostrar o que é ciência, o que é conhecimento, o que é verdade, e quais são os processos até onde chegamos e onde a gente quer chegar. Então, a gente faz um esforço muito grande aqui, né? Eu valorizo muito essa nossa atividade, principalmente de hoje, agradeço o convite, né? E desejo vida longa à nossa Fit Metal por muito mais atividades nesse sentido. Ok, Todson, obrigado aí pela sua intervenção e sucesso aí na caminhada, porque nós, trabalhadores, também temos que alçar, ocupar esses espaços institucionais onde as lutas estão cada dia mais acirradas. A Flora tem um problema de queda de energia na casa dela. Ela está tentando retornar aqui pelo celular, enquanto a gente vê se ela entra, porque vamos poder esperar pouco. Eu queria convidar aqui o presidente da Fit Metal, Marcelino Rocha, que está aqui na sala conosco, para fazer uma saudação aqui aos nossos debatedores. E essa é uma atividade que a gente comemora os 10 anos da nossa federação, que nasceu no mesmo dia que realizamos lá o segundo conclate. Então, Marcelino? Marcelino? Está mudo? Seu microfone. Marcelino? A internet hoje está derrubando a nossa live aqui. Problemas para todos os lados. Marcelino, nos ouve? Oi. Que coisa, Vamos lá, hein? presidente, você com a palavra. Coisa. Eu quero aqui agradecer a Nereide, agradecer o Fausto, dizer ao Fausto que nós o esperamos muito em breve para colocar a realidade que alimenta todos nós aí nas campanhas e atualizações econômicas. Dá um saúde especial ao companheiro Marcelo Toledo, diretor de formação da Fit Metal. Um abraço para o Todson. E essa 7ª live, ela traz uma problemática que nos afeta há bastante tempo e agora com muito mais contundência, né? Porque a formação, como bem disse a Nereide, é um ato político e nós não podemos correr o risco, no atual ambiente que a gente convive, de perder a oportunidade para que nós possamos colocar os nossos pares num processo de formação capaz de contestar, né, essa situação atual que a sociedade, em particular o Brasil, vive. Mas eu acredito que a Fit Metal e toda a sua direção sempre demonstraram uma grande preocupação com a questão de que os nossos companheiros estejam aptos, né,
em particular no momento atual, para que, com a capacidade política um pouco melhor, possa intervir de forma mais adequada na conjuntura política e econômica atual. Eu queria aqui parabenizar mais uma vez. Está me ouvindo? Sim. Eu queria mais uma vez parabenizar aí a Nereide, o Fausto pela contribuição, mandar um abraço para os companheiros do lado do Sul e falar com o Marcelo que a tarefa dele é uma tarefa enorme, né? E juntamente conosco nós vamos encarar esse desafio e colocar a nossa turma num patamar diferenciado, né? De acordo com as exigências do mundo atual. Então é isso, parabenizar a Andréia e agradecer a todos os companheiros que trabalham na promoção, nos debates que nós temos realizado, e acredito que a FIT-Metal está no caminho certo, e junto com uma aliança ampla aí dos movimentos das federações, das confederações, nós vamos chegar num caminho adequado, ideal, para a gente superar todas as dificuldades. Então é isso. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado. Ok, valeu, Marcelino. Pessoal, vamos aqui imediatamente para a Flora, para a gente não ficar com problema de horário. Flora, me ouve? Flora, seu áudio está desligado e a câmera fechada. O áudio seu está desligado. E agora? Agora ok. Bom, só dizer para vocês que, assim, meu santo é muito forte, eu estou aqui na Bahia, faltou luz, mas já estou aqui na rua falando com vocês, porque uma live como essa, com essa pauta da formação, a gente precisa, de fato, mandar o recado dos trabalhadores da base. Então, eu quero, como você falou da questão do tempo, André, diretamente, né, falando que todos nós, dirigentes Seu sindicais... vídeo fechou, querida. Flora, seu vídeo... agora sim. Eu não sei o que está acontecendo, mas, enfim. Tranquilo, André, aí? Está escutando bem? Escutando, sim, mas fechou novamente seu vídeo. Bom, então não sei. Anderson, me ajude aí enquanto eu vou falando, porque o vídeo está fechando. Bom, o recado que nós temos aqui para compartilhar é que todo dirigente sindical sabe muito bem, né, diante de toda essa aula aí que o Fausto traz para a gente, o Fausto que é do DIEESE, esse departamento que nos dá subsídio aí para a gente estar no fronte de lutas, aí combatendo todos esses retrocessos. Mas eu preciso também saudar a Nereide, aí, a minha reitora lá do curso de formação do meu partido, do PCdoB. Nereide, muito obrigada aí por você ter aceitado o nosso convite. Então, todo dirigente sindical ele sabe muito bem, Andréia, que a formação sindical e política ela é uma das funções mais importantes do movimento sindical, né? Nós somos defensores da classe trabalhadora, a gente precisa ter compromisso e responsabilidade com essa pauta. Os sindicatos, eles vêm, como já foi dito aí pelo Toledo, pelo Fausto e pela Nereide, cumprindo essa árdua tarefa de enfrentar todo esse processo de despolitização e toda essa competitividade que vem estimulada pelas elites, como o Fausto colocou, né? Então, somos nós, as entidades sindicais, que, apesar de todas essas dificuldades, né, num processo como esse, como eu já falei, de despolitização, de retrocessos, a gente é que vem segurando as pontas e mobilizando os trabalhadores pelos seus direitos. Ao mesmo tempo, não é novidade que nos últimos anos, como muito bem o Fausto colocou, o trabalho de formação política ele perdeu um pouco a prioridade, né, no cotidiano de muitos sindicatos, e a gente precisa, de fato, colocar a formação na centralidade do movimento sindical. A gente sabe que os obstáculos, eles, como disse o Marcelino aí, são ainda maiores quando se trata da formação política de base, e o Fausto falou isso no início da intervenção dele, né? A gente precisa formar a base, mas para formar a base, os dirigentes precisam passar por esse processo de formação, e aí a Nereide colocou esses 3 pontos aí que são fundamentais. A base teórica, como falou o companheiro, o nosso secretário de formação, Marcelo Toledo, né? Esses obstáculos eles são ainda maiores quando se tratam da formação política da base. A gente sabe que nós passamos aí por um bombardeio, por fortes campanhas contrárias aí ao movimento sindical. Muitos trabalhadores deixaram de
especialmente, se identificar com a entidade que os representa, né? E o pior, uma parte considerável deles passou a defender o fim dos próprios sindicatos, o que significa defender, inclusive, a perda dos seus próprios direitos. Mas, enfim, hoje a formação de novos líderes, toda essa renovação que a gente está falando de projetos, Marcelo Toledo, ideias, e toda essa integração de dirigentes, né? Como o Fausto colocou aí, são diferentes faixas etárias, né? São apenas alguns dos desafios que nós, das diretorias do movimento sindical, dos sindicatos, e especialmente falando da nossa categoria metalúrgica, que a gente tem no que diz respeito à formação sindical, e isso precisa ser resgatado de fato, Toledo. Você, assim, é muito acertado, e é por isso que eu quero saudar essa iniciativa dessa live com essa pauta, Andréia, e especialmente esse projeto aí, que é um projeto grandioso da Escola Nacional de Formação dos Metalúrgicos e Metalúrgicas, né? Eu acredito que a Nereide, o DIEESE e tantas outros dirigentes e companheiros e camaradas e instituições estão prontos aí para poder contribuir. Bom, mas eu quero, de fato, só refletir sobre duas coisas, Andréia, rapidamente, né? Falando dessa questão da importância da formação sindical, né? Nós sabemos que toda esse processo de transformação que o Fausto trouxe para a gente, né? Essas rápidas, profundas e nem sempre justas transformações que estão ocorrendo aí nos dias de hoje, tanto nas áreas econômicas, como ele trouxe, na economia, tecnologia, que ele enfatizou bastante, política, elas demandam uma nova forma de atuar do movimento sindical, né? A formação sindical é cada vez mais importante na busca por direitos nos sindicatos e da classe trabalhadora. Atualmente, a formação sindical ela tem se tornado ainda mais importante e estratégica nessa luta, na luta da classe trabalhadora, né? E aí eu quero, ouso dizer, né, que a importância ela se deve exatamente por essa provocação dessas rápidas, profundas e profundas mudanças que estamos sofrendo aí no mundo inteiro. A gente sabe que essas transformações políticas, sociais e econômicas elas são as principais influenciadoras das mudanças da classe, como colocou muito bem aí o Toledo. A formação sindical ela é uma ferramenta na capacitação nossa dos dirigentes, né? Ela contribui para a luta da entidade sindical, né? Ela nos ajuda com a implementação de projetos de defesa de direitos da classe trabalhadora e ela tem uma importância central na qualificação de cada um de nós e cada vez mais nas nossas entidades. A gente precisa, de fato, melhorar a nossa intervenção política na defesa dos nossos interesses. Não há como recuar, não tem como a gente ficar vacilando em relação a isso. Bom, e a partir dessa afirmação de toda essa importância da formação sindical, nós temos um grande desafio, que é a elaboração de propostas, né, que são alternativas para a gente ir para o fronte de luta e transformar aí tudo isso que está afetando os direitos da classe trabalhadora. E aí eu afirmo, Andréia, que o processo de formação ele é imprescindível em qualquer categoria sindical. E aí, rapidamente, eu quero só reafirmar o que já foi dito, tanto pelo Fausto como pela Nereide, acrescentar, nós precisamos assim de alguns objetivos centrais. A gente precisa, de fato, ter o domínio do assunto da categoria, que o Fausto falou isso, a gente precisa conhecer a nossa base, mas, sobretudo, nós precisamos, como o Toledo falou, ter habilidade de expressão, entendimento do que é militância, de todo esse processo teórico e, sobretudo, o conhecimento aprofundado sobre o sindicalismo e sobre toda a nossa essência, que é como o Toledo traz, que é a questão das nossas concepções sindicais. Bom, com todos esses pontos estabelecidos pelo Fausto, Nereide, pelo Marcelo e por você, André, é possível a gente estabelecer, eu penso que uma formação sindical para uma boa atuação sindicalista, né? E aí, rapidamente, falando desse desafio que eu assumi de conduzir aqui a Secretaria de Formação da FETIM aqui na Bahia, e que nós também integramos o coletivo de formação da CTB Bahia, representando a FETIM, eu posso classificar a nossa proposta aqui na Bahia, né, que se instalou, eu posso dizer, e se acentuou depois dessa pandemia, eu avalio, como alguém falou e que eu não lembro, capaz, mas, sobretudo, ousada, no que diz respeito ao compartilhamento e à produção de conteúdo político, né? O Toledo nos traz esses desafios e fala da importância das bases teóricas, e produzir conteúdo hoje é um grande desafio. E aí nós lançamos, né, mais uma série de lives, nós já estamos na 12ª live que vai acontecer, né? Lançamos e já finalizamos o primeiro ciclo do webinário de comunicação sindical, e nós acreditamos também que
que a comunicação sindical ela é uma grande aliada da formação, porque nós precisamos refletir sobre que tipo de comunicação a gente está tendo com os trabalhadores da base, Andréia. Bom, nós propusemos e está acontecendo uma diversidade de lives e de temas, né? A nossa grade, Andréia, ela trata desde a origem, como disse aí o Marcelo, né? Origem e história do movimento sindical, concepções, abrangendo desde as técnicas de oratória até características do neoliberalismo e do fascismo, fundamentos da macroeconomia, e ousando, Andréia, tratar especialmente dos elementos da geopolítica, que são os reflexos, a gente precisa entender do que está acontecendo lá no mundo e quais são os reflexos que isso se dá aqui no Brasil e vice-versa, né? E o nosso objetivo com tudo isso é proporcionar exatamente tudo isso que nós falamos aqui, né? Um domínio dos assuntos da categoria, habilidade de expressão, entendimento de militância e conhecimento aprofundado sobre sindicalismo, sobre toda a sua essência e todo esse cenário que a gente está vivendo aí atualmente, de tantas incertezas, desse novo normal, como você falou, dessa questão da incerteza do pós-pandemia, né? Um minuto, Flora. Enfim, obrigada, Andréia. É importante nós darmos ênfase na centralidade da formação como elemento estruturante do protagonismo do movimento sindical. Porque, Toledo, eu quero concordar com todos vocês, mas especialmente sem quadros de boa formação, como você colocou aí, sem quadros de boa formação política, a luta dos trabalhadores ela não transcenderá dos limites da luta econômica. E aí eu finalizo mesmo, que eu só tenho um minuto, dizendo que a Secretaria de Formação da FETIM ela se coloca à disposição para contribuir, né, com as demandas e, acima de tudo, para que juntos a gente possa construir uma política de formação à altura da classe trabalhadora, mas especialmente dos metalúrgicos e metalúrgicas da FIT Metal. Obrigada, viu, gente? Estou aqui no escuro. Obrigada, Flora. Obrigada e, mais uma vez, parabéns pela condução aí no FETIM. Tanto mesmo no escuro, ela ilumina a gente, né? No webinário da comunicação, como no próximo webinário, que é da formação, que já tem as datas, depois nós vamos estar divulgando para todos vocês que estão nos acompanhando. Companheiros, nós já passamos de 1h25 de live, e segundo os estudiosos da área, se a gente demorar muito, como se diz o Toledo, nós vamos terminar falando com nós mesmos. Então, eu quero aqui, de imediato, retornar a palavra aqui aos nossos expositores para as suas considerações. O objetivo aqui é convidar os trabalhadores que estão nos ouvindo, os dirigentes sindicais, para a necessidade dessa questão da formação, de se interagir mais, que esses desafios que estão colocados para o movimento sindical para o próximo período não são fáceis e nós temos que nos preparar e capacitar para os mesmos. E tanto a Fundação Maurício Grabois, como o DIEESE e o próprio projeto da FIT Metal são instrumentos que estão à disposição dos trabalhadores e trabalhadoras com esse objetivo, assim também como as lives aí da FETIM Bahia e do webinário que vai iniciar. Quero aqui retornar a palavra para o Fausto, para as suas considerações finais aí. Acho que não tivemos perguntas, pelo menos não identifiquei, só mesmo a ratificação da importância. 5 minutinhos, então, para você concluir. Bom, vou tentar ser rapidinho também. Bem, eu acho que, primeiro, eu queria fazer só alguns comentários que me chamou bastante atenção, algumas falas, e, em especial aí, um pouco do Todson e da Flora. Primeiro que é importante a gente ver novas lideranças sindicais apontando e com tanta coerência e compromisso, né, com a classe. Eu acho que isso é algo muito importante nesse momento que a gente está vivendo. Eu queria chamar a atenção numa fala do Todson, porque ele lembrou uma coisa que para mim é fundamental quando a gente pensa formação sindical e formação de quadros, é que a formação é um processo, né? É um processo em que o encontro, né, o encontro do ato formativo, ele é só um momento desse processo, e é importante a gente ter isso claro. E a outra coisa, ele é um processo para o dirigente, para o quadro, mas ele também é um processo do trabalhador, né? E aí, se a gente entende o dirigente sindical como um formador,
né? Ele é um elemento desse processo de formação do trabalhador. A formação sindical ela ganha um aspecto central, ela ganha um papel central no nosso processo de disputa. E eu acho que muitas vezes, e aí eu te chamo a atenção porque a Flora lembrou um pouco disso, né? O quanto muitas vezes a formação sindical é colocada de lado, ou seja, ela é pouco privilegiada, inclusive, principalmente em termos de financiamento, e o quanto isso impacta, de fato, na possibilidade da disputa mesmo, que a gente tem no processo formatório, no processo educativo. É bom lembrar que, cotidianamente, o trabalhador está sendo formado pelas empresas. Ele não é formado só no ambiente escolar, né? Depois que ele sai da escola, ele continua em formação do ponto de vista da própria empresa, e aí pela lógica do capital. Se você não tem o dirigente sindical ali como um processo constante de formação desse trabalhador, não adianta a gente fazer um curso A, um curso B, um curso C, que a gente consegue trazer um ou outro de trabalhador. Na verdade, a gente tem que compreender isso enquanto um processo. E essa formação do dirigente para a formação, né, para o formador, que eu acho que, de certo modo, muitas vezes a gente meio que deixa de lado, né? A figura do dirigente ela é uma figura fundamental na direção, mas ela também é uma figura central na formação desse trabalhador, porque o trabalhador, e aí pegando um pouco, até pegar um pouco a fala da Nereide, lembrando um pouco a visão histórico-crítica, né? O trabalhador se forma no mundo concreto, né? É a realidade concreta que o forma, né? O que cabe a nós, enquanto instrumentos desse processo, é ajudá-lo na crítica, né? É ajudá-lo na crítica e a nós ajudarmos na sistematização desse processo. Quer dizer, a capacidade da construção do pensamento crítico passa necessariamente por uma mediação desse dirigente sindical. E eu acho que, quando a gente olha para o Gramsci, talvez como uma grande referência nessa discussão, por exemplo, eu acho que é um pouco nessa linha que a gente tem que pensar. Um olhar de que o conceito dessa figura de formação, dessa figura de educador, dessa figura da liderança, ela transcende muito o ato em si da direção sindical tradicional, da direção política. Nós estamos no meio de tudo isso. Só para encerrar, eu acho que este momento e essa tecnologia que a gente está se utilizando, essa e todas que estão à disposição, elas precisam ser compreendidas como instrumentos que servem ao capital, mas servem ao trabalho. E a apropriação dessas ferramentas nos potencializa no processo formativo, né? Então, apropriar-se das ferramentas, como a Flora lembrou, inclusive da questão da comunicação, é fundamental. E a gente pode avançar muito nisso, inclusive, viu, Toledo? Eu estou participando de encontros agora, que de repente você está falando para 1.000 pessoas, algo que era inimaginável a gente fazer isso há 4 meses atrás. Então, a gente chega num universo muito grande, e muitas vezes ainda a própria gravação, por exemplo, a gravação desse encontro, ela se transforma em outras pessoas que vão ver o encontro. E muitas vezes você edita isso, você pode editar a minha fala, editar a fala da Nereide, separar, colocar como ambientes formativos, quer dizer, a gente tem muita coisa para fazer, muita possibilidade, e aí eu diria uma coisa fundamental, que é bastante diferente do que a gente vivia no momento, eu diria no momento há uns 10, 15 anos atrás. A comunicação sempre foi muito cara. Montar uma televisão era quase impensado para a classe trabalhadora, né? Então, pensar, por exemplo, uma educação, um modelo Globo, né, o modelo como eles faziam ali, era quase impossível você imaginar, porque você não conseguiria ter o equipamento e o custo daquilo. Este mundo aqui nos abriu possibilidades. É muito mais acessível e está na mão de qualquer trabalhador. O celular está na mão dele o tempo todo. Se a gente soubesse utilizar disso a partir de uma visão crítica e a partir de um projeto crítico e emancipatório, a gente pode se utilizar dessas ferramentas para muito além, muitas vezes, do que a gente próprio se utiliza. Então, o meu recado aqui, final, é que o DIESE está à disposição, a Escola DIESE Ciência do Trabalho está à disposição disso, viu, Toledo? Nós estamos de braços abertos esperando você retornar ali para a escola também, inclusive, até porque, Toledo, uma das coisas que nós estamos discutindo neste momento na escola é retornar à formação sindical, né, porque nós paramos por conta da pandemia, mas retornar à formação sindical absorvendo um pouco dessa tecnologia, tentando compreender criticamente o que essa tecnologia nos possibilita, né, e a partir dela testar. Eu acho que nós temos que testar também, né? Porque educação é um pouco disso também. A gente
a gente testa e a gente aprende, a gente sistematiza cada ato formativo. Eu acho que isso é o que nós vamos fazer. E, por fim, então, eu coloco de novo o Diese à disposição. Estamos aí para enfrentar juntos essa luta, que não está fácil, né? A gente está num momento bastante difícil, mas a gente acredita que é possível avançar. E eu acho que esse é o nosso desejo, e não só desejo, a nossa luta, nosso movimento, nosso engajamento. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, Fausto, muito a sua boa vontade de nos atender com tanta presteza, e já tem solicitação da aula do Fausto na escola da Fit Metal, viu, Toledo? O pessoal já pediu que quer uma aula com ele. Nereide, com você para suas considerações. Hoje estamos com um tempo corrido, infelizmente. Então, eu também achei muito importantes as observações do Todson e da Flora, que ressaltam a necessidade da formação do dirigente sindical, né, como formadores de formadores, né? Quer dizer, os dirigentes sindicais formam outros dirigentes, né? E todo dirigente tem que ser multiplicador, né? Do seu acúmulo, tanto prático, né, da experiência prática, tal, quanto dos conhecimentos. E aí eu queria reforçar a ideia de que os sindicatos, ou as secretarias de formação dos sindicatos e o DIEESE têm uma importância muito grande, e das federações e confederações, tal, né? Tem importância muito grande nesse processo de possibilitar aos dirigentes e para que eles possam multiplicar a base do seu sindicato, uma formação multifacética, certo? Possibilitar o acesso a conhecimentos, porque a escola não está cumprindo esse papel, certo? E não dá para ser dirigente sindical desconhecendo aspectos das ciências e da cultura nas suas múltiplas manifestações. E aí, a questão de estudos, né, sugestões de leitura, tal, para esses dirigentes, é fundamental, né? E aí eu queria colocar que não só os trabalhadores de base têm esse problema. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com formação, no caso, ainda no Centro de Estudos Políticos e Sociais, o CEPES, né, eu percebi que havia dificuldade na própria compreensão interpretativa de texto, na interpretação de textos. Então, a dificuldade de não se saber estudar. E foi para militante de base que eu produzi um texto pequeno, Como Estudar, e que eu vou também colocar à disposição, né? Assim como o roteiro dessa minha intervenção, eu vou colocar à disposição para André e para multiplicar, se for considerado importante. Mas eu produzi um texto, Como Estudar, com dicas práticas. E aí, o que aconteceu? Professores de ensino médio solicitaram para poder orientar o estudo dos seus alunos. E mais do que isso, quando eu dei aula no mestrado em educação
da PUC e depois no mestrado em educação da Unisantos, eu tive aluno que eu percebi que não estava sabendo interpretar, não estava sabendo ler, isso no mestrado. E eu passei, no caso foi um aluno na PUC e foram 2 alunos na Unisantos. Eu passei aquele texto muito constrangida e disse, olha, pode ser que não seja novidade para você, mas pode ajudar. Tá? Gente, aí outros alunos, olha, você passou o texto para o seu orientando, outros orientando, você passou para fulano, eu quero também. E aí passou, os outros orientandos, tal, as colegas vinham, os colegas vinham e falavam, o que você passou de orientação de estudo que está todo mundo pedindo? E aí circulou nas disciplinas de mestrado, certo? Por quê? Porque a escola não está cumprindo isso, né? E aí é uma coisa assim que parece tão elementar, mas que quando a gente fala, olha, o estudo individual é insubstituível, né? Nada substitui o estudo individual, até para você poder participar bem de cursos, debates, etc., de conhecer diferentes tendências, né? Não, os jovens, né, e adultos tal, não estão suficientemente instrumentalizados para isso, certo? Então, só reforçar a necessidade de que há questões elementares que precisam entrar na formação dos dirigentes, para que eles também possam formar a base. É isso. E só queria novamente agradecer e dizer que aprendi muito com as observações do Fausto e o Marcelo, que eu já conheço de longa data, que fez também observações, e eu gostaria de ter esse texto. Bom, muito obrigada. Ok, Nereide, nós que agradecemos e agradecemos a sua generosidade. É claro que a gente quer o seu texto, a sua orientação, porque isso pode nos ajudar muito, muito mesmo. E vamos lá, Toledo, porque o tempo hoje está contra nós, meu camarada. Vamos lá. Beleza. Bom, companheiros, quero mais uma vez agradecer a todos que participaram dessa atividade em nome da Secretaria de Formação da FIT-Metal e da Executiva. O Fausto é sem dúvida um companheiro que pode agregar muito, um companheiro intelectual dessa área, tem muita experiência nesse trato na formação com os trabalhadores. A Nereide tem uma história dedicada ao trabalho de formação. Eu, diferentemente dos dois, a minha vida é de chão de fábrica e de autoconhecimento. Sou um autodidata, né? Basicamente, sem desconsiderar a quantidade, tonelada de cursos que eu já fiz dentro do partido, dentro dos sindicatos e outros, mas eu venho buscando a minha informação através do estudo individual. Gosto muito, acho que é um caminho muito importante e fundamental para a cristalização do conhecimento, né? Levar o conhecimento, a Flora também fez uma importantíssima intervenção, o TOT, são 2 quadros operários, né? Um quadro operária e um quadro operário, que tem também se dedicado esses anos com uma profunda base de conhecimento dos seus objetivos de militância, e isso só enriquece esse nosso debate. Eu acho que o grande desafio está posto, obviamente, que o tempo, apesar de a Andréa estar insistindo que o tempo está passando, e isso é real, mas o tempo ainda é muito pouco para a gente aprofundar e trocar mais ideias. Por isso que esse instrumento, como bem disse o Fausto, é um instrumento que está acessível à classe trabalhadora, à juventude, a todos nós. Precisamos explorar mais. Pelo menos é o objetivo nosso na FIT-Metal,
Talvez a ideia é a gente vamos organizar aí um lançamento nacional da nossa escola, né, com uma base curricular inicial, que é a nossa cartilha e outros temas, e dizer que o desafio está posto, né? Todos os companheiros e companheiras dos sindicatos de base que nos assistem, que nos acompanham, esse é um compromisso que cada um tem que aceitar que é o seu compromisso com a verdade, com a ciência, né? No momento que nós enfrentamos um governo ou desgoverno de extrema-direita que joga areia na ciência, que desrespeita os avanços científicos, é o momento que nos coloca esse desafio, né? De descortinar a verdade, descortinar a ciência, e não adianta nada aprofundarmos o conhecimento se não levarmos à prática. É o que bem disse a Nereide e o Fausto. O objetivo de formar quadros sindicais é no sentido de levar a formação para a classe. E levar a formação para a classe significa organizá-la para a luta e resistência, com a opinião crítica do sistema, porque nós estamos perdendo essa batalha, né? Se nós observarmos o que aconteceu na política brasileira, com o golpe contra a presidenta Dilma, com a ascensão de um governo de extrema-direita, nazifascista, nós chegamos a coisa, estamos perdendo a guerra. E quando você, parcelas importantes dos trabalhadores, principalmente do Sudeste para o Sul, onde grande parte da classe trabalhadora votou nessa orientação, nós sabemos disso, eu enfrentei isso dentro da GM. Eu estava afastado 3 anos, fui reintegrado em setembro, outubro da eleição. Eu pensei que eu ia morrer de infarto, tendo que aguentar aqueles trabalhadores que me conhecem minha luta contra a esquerda, defendendo o Bolsonaro. Olha, gente, é uma avalanche de atraso na política, no conceito de classe. Hoje, esse debate fica mais fácil, que é exatamente o que o Fausto colocou. A vida, a formação, ela é objetiva. A vida, ela forma. Os atores atuam, têm que atuar na realidade objetiva. Então, isso mostra para nós, como ensinamento da vida, que nós precisamos melhorar, mudar a nossa forma de ação, a nossa forma de conversar, de levar as ideias, levar a ciência, levar a formação, porque alguma coisa está errado, Fausto e Nereida, alguma coisa não está dando certo. O movimento sindical tem enfrentado uma tremenda dificuldade de levar as ideias mais avançadas para a classe trabalhadora. Ou não é isso? E o resultado é esse, né? Essa catástrofe. Um governo que é um verdadeiro anjo da morte. Nós estamos ultrapassando mais de 100 mil, segundo especialista, de mortes, família de trabalhadores inteiras, por causa do coronavírus. E justamente é onde você, num contraponto internacional, os países de orientação socialista, com uma outra orientação, mostram exatamente o contrário. Conseguiram segurar a morte do seu povo, enquanto esse governo, com essas elites, acabam tendo uma política de genocídio. E esse genocídio, nós sabemos no colo de quem que cai. É da classe trabalhadora, dos pobres, dos mais despossuídos. Então, a nossa luta é imensa, nossos desafios são grandes, mas há que conseguirmos chegar à vitória, com o esforço dos homens e mulheres, comprometido com o Brasil, comprometido com a nossa soberania e comprometido, mais do que tudo, com o fim desse sistema capitalista que já deu o que tinha que dar, não dá mais, só tira, e precisamos construir a via do socialismo em nosso país. Vamos à luta. Obrigado, Fausto. Obrigado, Nereide. Tamo junto aí. Um abraço. É isso aí, obrigado, Toledo. O tempo não é meu, Toledo, é que nós temos 2 minutos para entregar essa sala. E aí eu quero aqui, em nome da federação, também agradecer aí meus professores. Já tive a felicidade de participar de debates com ambos, de seminários. E, como eu falei, isso aqui é uma provocação aos dirigentes a se formar mais, a se preparar mais ao estudo individual,
Quero aqui agradecer a todos que nos acompanharam aí pela página da FIT Metal, da CTB Minas, de vários sindicatos filiados que transmitiu simultaneamente com a gente. Aquele que não pôde ver tudo vai ficar gravado e vai ser disponibilizado para todos vocês. Muito obrigada e até semana que vem com a nossa 8ª live na quinta-feira às 16 horas. Grande abraço. Muito obrigada, Fausto, Marcelo, Toledo, Flora, todos que acompanharam.